Programa Caminho da Universidade traz para a entrevista nossa querida professora Leni Trintin Gaspari. Ela que já exerceu a presidência da ALVE, hoje coordena a revista ALVE e também fez parte da FAFIUV, hoje Unespar, como professora e vice-diretora. Esse mês é um mês especial, dedicado às mulheres. Quarta-feira, dia 8, comemoramos o Dia Internacional da Mulher e vamos falar sobre esta figura maravilhosa que é a mulher, mas em especial as parteiras. E a querida professora, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Muito obrigada, professor Luísio, por este convite. A TV 1000, agradeço. Cumprimento também a todos os nossos ouvintes. Que bom que estão nos assistindo para conhecerem um pouquinho sobre a história das nossas parteiras. Então, professora, eu sei que você está com um trabalho de pesquisa, ele está em aberto ainda, e vamos aproveitar já o início do programa, dizer aos nossos telespectadores, se porventura souberem de uma história em relação às parteiras de Porto da Vitória e região, poderão tranquilamente entrar em contato com a professora Leni Trintin Gaspari para acrescentar nessa pesquisa. E ela vai fornecer o telefone, vai aparecer na telinha, para os contatos. De repente, nossa, mas eu conheci a dona Beltrana, Ciclana, que foi parteira, então você vai estar colaborando com o trabalho de pesquisa. Professora, acho que é bom deixar claro, quem sabe o seu trabalho vai tomar um outro rumo, por que não? Isso. Com a colaboração dos nossos telespectadores. Telefone para contato, celular e telefone fixo. Pois não, então no 42-99906-3636. No fixo, 42 também, 3522-1561. E o meu e-mail é profeleni@yahoo.com.br. Ficarei muito agradecida se um dos nossos ouvintes puder colaborar com este trabalho, que é um trabalho da comunidade e que tem a participação da comunidade. Acho que será muito interessante. Então, como nós estamos colocando, né, professor, trazer à tona, né, vamos viver essa história tão importante. Com certeza. Professora Leni Trintin Gaspari, o porquê desse trabalho de pesquisa sobre as parteiras? Por que escrever sobre as parteiras, né, Luísio? Boa pergunta. Eu penso que escrever sobre as parteiras ou sobre mulheres é para dar visibilidade a essas mulheres que por muito tempo ficaram no anonimato, conhecidas no interior, conhecidas por aquelas pessoas que elas atenderam, mas ficou por ali. Então, acho que é o momento de se dar visibilidade a essas mulheres guerreiras que fizeram um trabalho muito interessante, difícil na época em que elas atuaram. A gente sabe que o parto durante milênios foi exclusivamente assunto feminino e as informações eram passadas de geração em geração, de mãe para filha, de comadre para comadre e assim por diante. E essas mulheres guerreiras lá no início desse trabalho, elas foram aprendendo com o tempo, pela experiência, as técnicas importantes e mais fáceis para atender uma gestante, para ajudar no nascimento dos bebês. E, além de tudo, elas conheciam muito bem a questão das ervas. Podemos dizer que elas eram as farmacêuticas da época, porque conheciam toda a química, que remédios que faziam bem para isso, as massagens, muitas vezes para desvirar o bebê que estava em posição contrária. E isso não só na antiguidade, no passado, Luiz, ainda há pouco entrevistando uma senhora de General Carneiras, que a mãe dela fazia isso ainda há poucos anos atrás. Ela fazia a massagem que o bebezinho ia para o lugar e nascia normalmente, não precisando de cesárea, né? Uhum. E assim elas tinham a sua própria medicina, e dali que surgiu as expressões, remédios de comadre, coisas de mulher. Chazinho da vovó, chazinho da mamãe, quem é que não tomou isso? Isso. Hoje, né, o pessoal, é um medicamento homeopático, né? Isso. É a mesma também. coisa, né? Mas o chazinho ainda usamos. Sim, demais. Quem é que não tomou um chazinho da mamãe, né? É, isso mesmo. E a professora Leni Trintin Gaspari, nos fale sobre o caminho que está percorrendo esta pesquisa. Sim, como você falou, a pesquisa ainda está em construção, está caminhando, mas a princípio ela segue assim. Num primeiro momento eu mostro um breve histórico sobre as parteiras e o ato de partejar lá em Portugal.
não poderia deixar de mencionar, considerando que o Brasil fazia parte, né, das determinações da metrópole portuguesa. Depois eu chego ao Brasil e faço uma discussão sobre os atos de partejar no Brasil, analisando as práticas e saberes das parteiras. E depois também as exigências, com a vinda da família real, surgem algumas exigências para que elas pudessem exercer a profissão. E depois chego no Paraná. Muito bem. Depois União da Vitória, União da Vitória, claro, né? É bacana. Então, Portugal, capítulo, Brasil, Paraná e União da Vitória, que é o União da foco Vitória. principal. Isso, daí aqui eu vou trabalhar com as entrevistas, estou trabalhando já, entrevistando as parteiras ou ex-parteiras, familiares de parteiras que já faleceram, né? Muito bem. Então nos fala aí, professora, das atitudes das parteiras no Brasil colonial. Então, como é que funcionava? No Brasil colônia, então, elas não tinham cursos, né? Eram as práticas pela experiência. E o Alencastro, o historiador Alencastro, nos diz que elas eram chamadas de aparadeiras ou de assistentes. Bem correto, né? Perfeito. Aparando bebês, né? Isso. Até hoje ainda se fala isso. E não muito diferente dos outros lugares, mas o momento do parto era circunscrito ao recinto fechado do lar. Era um evento de mulheres, o homem não entrava, e as mulheres também, nesse momento, era um momento, ele explica que era um momento assim de muita magia, de muitas crendices, de orações, ladainhas, benzimentos, massagens, a imagem da Nossa Senhora do Bom Parto. Então, tudo isso fazia parte desse momento. E outro detalhe importante, que a parturiente, ela precisava se confessar ao padre antes do bebê nascer, quando ela entrava em trabalho de parto, porque o medo de morrer, o momento do parto era um momento de risco de vida da mãe do bebê, então ela tinha que confessar. E eu estou lendo um livro que é de Portugal, e lá tinha uma exigência, toda parteira tinha que ser católica, apostólica, romana, porque a igreja tinha muita preocupação com o que elas iam falar dentro das famílias, principalmente no período da Inquisição, que inclusive muitas foram queimadas. Mas essa é outra história, vamos voltar ali, né? Então, quer dizer, existia todo um ritual cerimonial e não deixava de ser um preparo psicológico para a mãe. Com certeza, bacana, isso trazia calma, né? E achei muito interessante também que eu li no trabalho dele, que em frente da casa das parteiras tinha uma cruz preta pintada. Era um sinal lúgubre, né? Uma coisa assim, horrível. Mas ele disse que por isso a gente, por esse sinal, a gente pode avaliar o quanto era temido o parto pelas mulheres, o medo de morrer, né? E, professora, nesse período Brasil colonial, a questão dos médicos. Os médicos, veja bem, existiam alguns médicos no Brasil colônia, mas eram insuficientes. Veja o tamanho, a extensão do nosso país, né? Então, não havia muito interesse dos médicos de Portugal virem para o Brasil, porque eram mal remunerados. As distâncias eram enormes para percorrer, eles tinham que ir a pé ou a cavalo, porque não tinham meios de comunicação e nem meios de transporte adequados e mal remunerados. Então, não havia muito interesse de virem para cá. Então, os que estavam aqui eram muito poucos mesmo. Então, as parteiras, novamente, elas é que continuavam com esse trabalho. E também onde existia médico, era mais nos lugares nas comunidades onde havia mais pessoas, mas no interior não existia mesmo, né? Então, era por conta das parteiras, por conta e risco. Interessante, né? Porque elas levavam toda a questão da segurança, do conforto e de forma empírica. Sim, né, professora? De exatamente. forma empírica. Aprenderam com a experiência mesmo. Com a experiência, no dia a dia. Isso passava-se de mãe para as filhas, porque muitas vezes a gente devia falar, não, a minha avó era parteira, a minha mãe assumiu esse compromisso e eu agradeço a Deus de ter esta profissão que estamos trazendo vidas, né? Isso mesmo. Olha só que maravilha. É uma história linda, né? Porque elas tiveram trabalhos, muitas dificuldades para o deslocamento, para atender as gestantes, a pobreza que existia. Então, muitas delas, aqui na nossa região, mas também no Paraná todo, chegar a levar roupas para bebê, levar toalhas, no que enrolar os bebezinhos, que tinha muitas famílias que não tinham nem com que enrolar o bebê. Então, elas já levavam tudo isso, chás, os medicamentos.
que era necessário, Sabia né? da necessidade. E né? sem ganhar, né? Porque não eram remuneradas. Trabalho altruísta praticamente. Recebiam, né? O que elas recebiam era linguiça, um pedaço de porco, uma galinha. Produtos Deles, da família, que a família tinha na zona rural e que dava de presente para elas. Uma forma de E pagamento. afilhados, porque afilhados, todas elas tinham muitas. Todas, olha Tantas só. que eu entrevistei, eu mesmo de outras cidades também, muitos afilhados. Então, a relação de compadrio era muito forte, né? Olha só. O bebê nascia e ela mesmo já batizava o bebê. Muito bem. Professora, nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas eu vou fazer o lançamento do questionamento já para o segundo bloco. Sim. Em relação à vinda da família real para o Brasil, o que ocorreu nessa relação com as parteiras? Sim. Porque a senhora já fez uma leitura importantíssima de um livro lá de nossa pátria-mãe, Portugal. Sim. E, claro, com a vinda da família real, com certeza, vem novidades. Bem novidades. Muito bem. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a nossa entrevistada de hoje é a professora Leni Trintim Gaspari. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, está falando dessa mulher que realmente traz vidas para o mundo, as parteiras. É rapidinho, já retornamos.